Meu nome é Elizabeth Silva dos Santos, profissão tem duas, né? Trabalho no gerador e na limpeza. Eu tenho 39 anos. Meu nome é Maria Luísa Grimaldi, eu tenho 18 anos, já sou bolsista aqui do CAP, estou fazendo bacharel em direção e eu quero seguir produção cultural. Meu nome é Luana Vidinha Martins, eu tenho 21 anos e eu quero seguir na área de direção teatral, mas público mais infantil. Meu nome é Vera, eu tenho 55 anos, sou camelô. Meu nome é Érica de Freitas Couchman, eu sou professora e tenho 35 anos. Meu nome é Caroline, tenho 27 anos, sou babá. Meu nome é Beth, eu tenho 56 anos, sou babá. Juliana, 35 anos, professora de educação física. Há quanto tempo você está no mercado de trabalho? Eu dou aula desde que eu tinha 18 anos, só que eu trabalhava em cursos livres. Então, fazendo as contas, né, eu dou aula deixa eu pensar, desde os 18, estou com 35? Dá pra entender. Eu comecei a trabalhar com 3 anos. A infância acabou a infância. Pegava uns material para carregar, para ganhar um dinheiro, que eu tinha um pai filha da puta, safado, sem vergonha, que deve estar no inferno nessa hora, né? Que batia na gente, né? Botava todo mundo para fora. Quando ele bebia, cheirava. Entendeu? Aí tinha de se virar muito cedo. Então, no nosso mercado de trabalho, se você diz mercado para receber dinheiro, é um pouco complicado. Eu tô há um tempo. Aí eu estudo e trabalho com isso desde os 18, mas comecei a receber, teoricamente, dinheiro agora, com processo, montagem, acho que foi um ano atrás, por aí. A minha é mais complicada, porque eu trabalho desde os 14 anos. Eu trabalho com recreação infantil e eu comecei a dar aula esse ano também para crianças. E aí também esse ano eu entrei no CAP, então recebendo a bolsa, né? Sim. Mas todos eles remunerados, desde os 14 até agora. Já faz bastante tempo, desde 2004. Gente, eu não consigo fazer essa conta agora rápido, me ajuda aí. Faz 15 anos. Já tem isso tudo, caraca. 15 anos, então. Bem, na verdade eu trabalho desde os 14 anos, tá? Aqui nesse local eu tô há 10 meses. Como babá, tenho uns 5 anos. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, mas eu já estou nesse mercado há uns 30 anos. Você já se sentiu inferior por ser mulher na competição de trabalho? Não, de jeito nenhum. Eu me sinto honrada, meus pais sempre me influenciaram muito. Não, acho que não. Eu tive emprego que fui carpinteira, sempre um palhaço, né? Achando que é melhor do que a mulher, mas eu não me sinto inferior a eles. Já, muito. Até desistir do meu sonho, não, mas assim, meu objetivo quando eu entrei na faculdade de educação física era trabalhar com futebol. Então, no meu estágio eu fui trabalhar no Madureira e lá, assim, é desleal, né? A forma como vem a mulher no mercado de trabalho do futebol é absurdo. Agora tem melhorado um pouco, a gente está caminhando um pouquinho, mas na época, em 2002, 2003, nossa, machismo imperava. Tanto que, assim, eu era a única mulher da comissão. Trabalhava com categoria de base, sub-14, e eu era preparadora física. Tava no estágio e tal, mas assim, todos os meus colegas eram estagiários. Ninguém tinha o trabalho revisado. O meu era sempre revisado, o meu era sempre alterado. Parecia que não tinham confiança no que eu fazia. Tá, todos os dias. Assim, na área do teatro é um pouco melhor, mas mesmo assim ainda rola. Quando eu trabalhava com recreação, tinham 2 homens no grupo. A gente fazia exatamente as mesmas coisas, mas eu acho que por eles serem os únicos 2 ou por eles serem os homens do lugar, tinha essa questão. Então já era uma coisa meio ridicularizada, sabe? Olha, sim, eu lembro que eu, bem novinha, uma vez, aquela coisa, vendo oportunidades de emprego e tal, nos classificados eu vi uma oportunidade para trabalhar como secretária executiva. E como falava inglês, eu pensei, poxa, de repente pode ser uma boa oportunidade de trabalho para mim. Quando eu liguei para o número indicado no anúncio, me informaram que só aceitavam homens para o cargo. E aí eu cheguei a insistir, poxa, mas eu não poderia mandar meu currículo, porque eu acho que a minha experiência seria interessante para o cargo, eu falo inglês, já morei fora.
mas aí a pessoa falou, foi veemente, né, e reiterou que o cargo só estava disponível mesmo, a vaga era só para pessoas do sexo masculino. Nessa profissão, não. Como babá, não, porque não é muito comum você... Eu acho que nem nunca vi nenhum babá, homem. É engraçado que no público infantil de crianças, assim, quando a gente trabalha com criança, tem mais mulher por ter essa proximidade de tipo, mãe, já é mãe, ou já tem toda essa construção. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, quando você vai ter que decidir alguma coisa, quando você vai ter que bater o martelo ou fazer coisas decisivas, nunca é sobre a gente. Você já deixou de falar alguma coisa, de fazer algo pra, tipo, conseguir um trabalho? Tipo, falar que você tem filho? Não, sempre falei a verdade. Falava que fumava, falava que bebia, mas não na hora do trabalho, nunca menti, entendeu? Não porque eu sempre trabalhei, quer dizer, sempre. Desde 2008, né, que eu trabalho com ensino público, né, então só dependia de mim, era uma prova, eu tinha que passar na prova, então até por isso que eu comecei a fazer, né. Por exemplo, no mestrado e no doutorado, eu via que muitas colegas, quando tinham filhos, elas comentavam que percebiam um certo incômodo, uma certa frustração por parte do orientador, né, que ficava assim, poxa, mas filho agora vai atrapalhar. E é uma preocupação que eu acho que não se aplica aos candidatos do sexo masculino. Ninguém quer saber se eles têm filhos ou não. Eu tive colegas que trocaram mestrado, doutorado, porque engravidaram nesse período e foram aconselhadas a não tocar adiante. Lógico que você nunca deve falar quando você vai procurar um emprego, não falar mal de onde você trabalhou, por mais que você tenha ficado magoado ou alguma coisa. Então é uma coisa que eu nunca falei, sempre omiti. Eu já pensei em não falar, mas eu não falei não. Mas eu pensei. Já exigiram mais de você do que de um homem? Sempre. O tempo todo. Pô. O tempo todo, né? o tempo todo. Já. Às vezes combina pra uma coisa e chega lá, tem várias coisas, e aí você vai falar e a pessoa não aceita. E acaba até perdendo emprego por causa disso. E às vezes a gente também meio que faz também pra não perder o emprego. Isso acontece. Às vezes a gente faz coisas que não é da nossa profissão. Tipo assim, seria coisas pra um homem fazer. Por exemplo, carregar coisas pesadas, muito pesadas, entendeu? Passar do nosso horário. Do horário então. Espera-se que a mulher, assim, a gente tem que estar sempre provando que a gente é melhor. Pra você ter um padrão igual, você tem que ser melhor, né? Assim, você tem que estar o tempo inteiro provando que você é bom, que você é boa, né? Pra você ter um lugar, um espaço. A criança passou mal, quem vai limpar? Você acha que eles vão botar o homem pra limpar a criança que tá toda cagada? Não vai. Já exigiram mais mesmo, na obra assim, mais do que um homem, pra mostrar que a gente estava ali pra aprender mesmo, que a gente era melhor do que eles. Já exigiram carregar madeira, já teve humilhação muito grande. Na escola, muitas vezes, o que acontece é, por exemplo, na minha área, né? Que você vai treinar equipe. Você vai treinar uma equipe, né? Eu gosto muito de treinamento de equipe. E aí eu já montei time de handball, de basquete, de vôlei, de futsal, de tudo. Mas se eu for, por exemplo, pro futsal, sempre vai ter uma desconfiança. É muito difícil qualquer escola contratar uma mulher para dirigir um time para uma competição. Para as turmas regulares, não tem muito isso não. Mas se você for treinar a equipe, você tem que provar que você é muito boa no que você faz, porque senão você não tem espaço. Tanto é que você vê a maior parte das equipes, seja de vôlei, de handball, de basquete, não importa o esporte. Quem tá na direção é homem. Não importa se é time feminino ou masculino, vocês já perceberam isso? Porque é muito difícil para uma mulher provar que ela é tão boa quanto um homem ou até melhor do que o homem. As próprias mulheres ainda têm esse pensamento machista. Então as próprias meninas, quando vão procurar uma escolinha, elas procuram uma escolinha em que homens sejam professores, porque acham que o homem sabe mais, assim. Eu fazia aula de jiu-jitsu. Eu só encontrei uma mulher professora. Eu fiz questão de procurar uma mulher. Rodei tudo quanto foi academia, falei, eu quero uma mulher dando aula. Muito difícil. Consegui achar, mas é muito difícil. E vou te falar, eu já passei por 4 academias da Grace, né? E pra mim ela foi a melhor professora de todas. E não é porque eu sou feminista, não é porque eu tô defendendo a mulher, nada disso. Ela é muito boa, assim.
mas não tem o reconhecimento. Tanto é que a bandeira da Grace, ela é da escola Grace, mas a bandeira Grace, que só pode ter uma por região, é de um outro cara. Então ela abriu a academia dela, apesar de ser da linha Grace. Então assim, é tudo muito mais difícil pra gente. Na área esportiva, então, notório. Você teve que repensar sua profissão por ser mulher? Não, nenhuma das vezes. Já trabalhei como secretária, já trabalhei como auxiliar de escritório, demonstradora. Agora eu sou camelô e sou muito feliz. Cara, não. Eu já atualmente. Você provavelmente, né? A produção é foda. Tem toda essa questão de tipo, a mulher é novinha, é frágil, é isso, é aquilo. Eu já ouvi muito das pessoas falarem, mas você é tão novinha. Ou, poxa, você sabe mesmo fazer isso? Sabe, tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, já pessoas do âmbito profissional já chegaram e duvidaram muito da minha capacidade. Pra chegar depois e falar, eu sei fazer isso. Eu mostrar, eu colocar. E ela faz, porque essa mulher é foda, né, amiga? E eu faço, assim, eu seguro, sabe? Eu, além de ser professora, né, nas minhas horas vagas, eu sou escaladora. Eu escalo numa guia de escalada. E muitas vezes eu fui desencorajada a escalar por ser mulher. Minha mãe falava que isso ia ser péssimo para as minhas pernas, que eu não ia arrumar marido com tanta facilidade quando eu era solteira, porque as minhas pernas eram muito arranhadas. Eu fazia muita escalada. Eu cheguei a subir uma montanha de 6.000 metros. E gostava muito de fazer isso, tinha muito prazer. Só que, claro, deixa cicatriz, né, exige muita força. E eu lembro que eu era muito criticada, às vezes, por pessoas que não eram do meio, preocupadas com essa questão da aparência, né? Poxa, você não pensa, né, na sua aparência, no quanto isso te machuca, exige muita força. Ou então, por ser um ambiente predominantemente masculino, muitas pessoas se preocupavam, mas você vai sozinha com um monte de homem. E eu não entendia muito bem essas críticas, né? Não me sentia em perigo como as pessoas imaginavam. Uma donzela em perigo, uma dama em perigo. Nunca me sentia assim. Sou mulher e eu consigo fazer esse esporte e vou continuar fazendo. Mas com certeza várias mulheres devem repensar isso o tempo inteiro. E deve ser foda. Minha irmã largou a faculdade de engenharia mecânica porque só tinha professor babaca que ela falava na cara dele, falava com ele sobre uma questão e ele simplesmente ignorava. E ela largou no 8º período. Trocou de faculdade porque ela não aguentou a porra do machismo. Então, assim, existem casos. Você teve filhos, né, como você comentou. Como você se sentiu no ambiente de trabalho nesse período tanto de gravidez quanto de ter filho pequeno? Como você sentiu algum tipo de tratamento diferente ou não sentiu? Como foi isso? Assim, o retorno ele é sempre é uma transição muito abrupta, porque você sai da licença maternidade. Eu ainda estou amamentando, por exemplo, e não existe nenhum tipo, digamos, de fase de transição, por exemplo, para quem quem ainda está numa fase de aleitamento, né? A gente volta quando o filho tem 6 meses, 7 meses, e o neném é muito pequeno, a gente não tem ainda, por exemplo, algum tipo de garantia de que a gente vai poder passar um pouco mais de tempo com esse filho, ter algum tipo de atenção diferenciada. A gente volta como se fosse já, um professor, pronto para o trabalho full time, com todas as exigências. Acho que essa volta é muito brusca e ela é sentida de uma maneira muito, quase que violenta para as mães, né? É muito difícil fazer essa conciliação do trabalho com a maternidade e o trabalho não nos prepara para isso, nem se prepara para esse retorno. O que mais me marcou, o que mais me magoou aqui dentro foi quando eu estava grávida, de gêmeos, com uma barriga enorme, com gravidez de risco, e a minha equipe, por ser ter mais homens, né, que mulheres, cara, assim, eu fiquei muito chocada, porque eles não pensaram nem um minuto no que eu tava passando, no que eu ia passar, nas problemáticas que uma gravidez traz, e me colocaram, eu lembro muito bem, que eu tenho até isso registrado, me colocaram em 3 dias de trabalho, sendo que todos os homens estavam em 2 dias de trabalho, me deram um 6º e um 7º ano, que são as séries que mais cansa, que dá mais trabalho, que você, né, se desgasta mais, porque eu ia entrar de licença. O justificativo foi essa. Não, mas daqui a pouco você tá entrando de licença. Né? Então, assim, o que eu ia passar até entrar de licença que se dane, né? Então, assim, ninguém pensou na minha gravidez de risco de gêmeos. Assim. E eu fazendo mestrado, minha mãe doente, assim, todo um contexto que eu poderia ter perdido meus filhos e que se dane. As pessoas faziam muita pressão, não tanto a minha orientadora, mas as pessoas ficavam assim, como é que você pode tocar um doutorado tendo filhos? Então, assim, até me acusavam de ser cruel, desnaturada, por deixar o meu filho, né, para ir para
as aulas de doutorado. Então, assim, eu fui muito atacada, não tanto pela minha orientadora, mas mais pelas pessoas que viam eu fazendo doutorado com um filho pequeno. Quais foram outros desafios que você encontrou no seu emprego sendo mulher? Os desafios, assim, eles são vários. Ultimamente, quando eu trabalhava de carteira assinada ainda, o desafio maior é você competir com uma pessoa mais jovem, porque infelizmente a gente vive num mercado que é muito concorrido e em algumas empresas, dependendo de quem as gerencia, eles dão preferência a meninas mais jovens, mais bonitas. Espera-se que uma mulher que trabalha numa academia seja aquele padrão de mulher gostosa, graciane, né? E aí, se você não tem esse padrão, por mais que você tenha uma inteligência absurda, você saiba muito, você não vende. O que vende é o seu corpo. Então, aí já é um outro tipo até de machismo, porque não se espera, por exemplo, de um homem isso. Tem vários personagens que não estão no shape, mas que são super consagrados. Mas mulher é muito difícil. Mulher, você tem que ser perfeita para você ter um mercado dentro de uma academia. Eu trabalhei no comércio. Já tive muita dificuldade, sim. Já fiz trabalho que não era meu, era de homens. Pô, eu trabalhava numa loja de açaí, uma açaiteria. E bater açaí é pesado, trabalho para homem. É com uma marreta e tal. E tive que fazer, porque senão eu ia perder o emprego. Mas eu encarei, né? Porque eu precisava e tal. Aqui, no meu emprego, encontrei muito desafio. Preconceito por ser lésbica, né? É muito preconceito, né? Piadinha na obra, né? A sapatona querendo ser homem, entendeu? Muita piada. Mas pra mim, não tava nem aí pra eles. Era superior a eles. Outra questão também é, por exemplo, a creche dos meus filhos. Meu marido é super participativo, ele chega junto, ele não me ajuda, ele é pai, né? Mas ainda assim, a creche liga pra quem? Perturba quem no trabalho, pai ou a mãe? A mãe, sempre. E se ela liga pra ele porque não conseguiu falar comigo, o que ele faz? Liga pra mim. Então, assim, sempre sou eu que tenho que sair do trabalho correndo. Então, isso prejudica o trabalho, né? No dia que eu faltei a aula de vocês, foi a aula de vocês? Foi, né? Por que não foi meu marido que faltou? Quando eu trabalhava nessa parte, eu tinha um uniforme que era uma legging preta e uma blusa que era a blusa do espaço. E ela era até mais ou menos assim, na metade da perna. Só que eu era uma pessoa que eu era muito ativa, então eu levantava, subia, descia, corria com as crianças. Aí eu sempre estava em atividade no espaço. E eu já recebi cantadinha barata de pai, de criança, olhada nojenta de pai de criança. Já passaram a mão em mim que eu só fui reparar depois. Eu queria me defender, mas o máximo que eu podia fazer era ou sair de perto ou dar uma encarada brusca. Mas já aconteceu comigo de eu estar animando uma festa que estava acontecendo no espaço, que aconteceu uma dessas coisas que eu simplesmente dei uma encarada feia e o cara foi reclamar pra minha gerente. Então, assim, é delicado, porque você precisa daquele lugar, você precisa daquele emprego. Eu precisava daquele emprego. Eu morei na Inglaterra quando eu tinha 20 anos. Eu precisava trabalhar para garantir a minha subsistência lá. Uma vez eu fui assediada no trabalho. Eu lembro que eu trabalhava lavando prato, aqueles trabalhos, né, que a gente arruma para conseguir pagar aluguel, as coisas lá. Tinha um homem mais velho, que era o cara que, digamos assim, contratava as meninas que iam lavar prato, os rapazes que iam lavar prato e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que ao fim do dia, ao fim de uma maratona de trabalhos, a gente pediu para tirar uma foto todo mundo junto. E me incomodou muito, porque na hora que a gente estava tirando foto, né, todo mundo assim, né, meio que um encostando o braço no outro, ele passou a mão na minha bunda. E eu me senti assim extremamente desconfortável, ele me apertou, eu fiquei assim com nojo, uma raiva, e eu não podia falar nada porque ele, por ser uma pessoa que ocupava um cargo de chefia, de alguma forma poderia dificultar que eu fosse novamente chamada para um outro trabalho. Então isso me incomodou muito. Um ambiente profissional, sabe? Coisas naturais que todo mundo faz no ambiente de trabalho, que a gente, por ser mulher, por ter toda essa construção da sociedade, a gente sofre. Exatamente. Num ambiente que a gente tá trabalhando, mano. É escroto, é bizarro, é nojento. Mais pra frente eu fui entendendo que a figura que eles queriam ali era de uma mulher pra mídia. Olha, tem uma mulher trabalhando com a gente, olha como o nosso clube é aberto, né? Olha como o nosso clube é... E na verdade não era nada disso, né? Então assim, pra eles era bom, porque era uma propaganda positiva, e também porque eles me usavam de outras formas, até assim, com aspecto sexualizado da mulher,
Em algumas vezes eles pediam para que eu fosse em alguns alojamentos para conversar, e eu achava que era porque eu tinha uma entrada maior e depois, porque eu era muito criança, né? Eu tinha 21 anos. E não entendia. Depois eu comecei a entender que é porque eles achavam legal os senhores até, né? Das outras comissões me paquerarem. Então, porque eles me achavam muito bonita, eles acabavam, ou muito bonita, ou mulher, ou qualquer coisa, porque a gente sabe que pra homem não tem isso, né? E aí eles me davam alguns benefícios, como de repente um alojamento melhor, não sei, um planejamento deles, uma fita de jogo e tal, porque eu conseguia isso, mas eu conseguia porque eu era mulher, porque eu tinha que escutar besteira, entendeu, assim, cantado e tal. Aí eu fui desistindo e desisti de vez de trabalhar com futebol. E eu trabalho que eu chego muito tarde em casa, todos os dias eu tô chegando em casa meia-noite, 1h, então assim, foda, né? Aquela coisa, ser assaltada é o de menos, né? Exatamente, ser assaltada é o de menos. Você quer levar, leva. Agora, assim, você ser encurralada sozinha na rua. Então, assim, o peso, a gente já vive isso desde sempre. A gente já se vê grande, adulta, e a gente acha que já consegue se defender. Mas eu tenho uma filha pequenininha que vai encarar esse mundo machista, esse mundo que assedia as mulheres, que tenta nos colocar numa situação sempre de mais fragilidade, enfim. E eu fico assim, meu Deus, que mundo a minha filha vai encarar, né? Na área de trabalho, cara, é o que a gente vê aí, né? Tipo, o salário já é inferior, a gente tem essa coisa que a gente não tem capacidade de fazer, enfim. Na faculdade, quando eu tinha um professor extremamente machista, nossa, eu tenho pavor dele até hoje. Ele era de futebol, né? E, como eu falei, sempre gostei muito de futebol. E eu gosto de estudar. O que eu gosto, eu estudo profundamente, né? E aí a prova dele era uma prova assim ridícula de perguntas e respostas decoradas, né? E aí eu lembro bem que eu tinha gabaritado, eu saí feliz porque eu falei assim, cara, eu sei tudo, prova fácil. E eu tirei 9,5. Ou 9, agora eu já não lembro mais. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, aonde eu errei? A questão que ele me tirou o ponto era uma questão que não tinha como, porque não era interpretação, era lógica. Aí ele me deu errado, eu falei, aonde que tá errado? Ele, não foi assim que eu ensinei. Eu falei, não importa como você ensinou, essa é a definição. Não. Aí começou a falar, garota, você tirou a nota mais alta aqui da turma, e você é mulher. Como é que você quer tirar uma nota maior do que os meus atletas de futebol? Cara, aquilo assim, na hora você para e fala assim, não tô acreditando que esse cara tá falando isso pra mim. Cheguei a chorar, cara, de raiva, sabe? Eu falei assim, olha, mas eu vou lá agora na biblioteca, eu peguei 3 livros da biblioteca, fui até a biblioteca, peguei 3 livros, mostrei pra ele aqui, ó, não tem como. Sei que ele se negou, ele falou, garota, você é mulher, você não entende de futebol, você não sei o quê. E não me deu o ponto. Eu fui no vice-reitor, e o vice-reitor falou pra mim, deixa, ele já tá, deixa pra lá, ele já tá velhinho. Não, até hoje, meu boletim, meu histórico escolar, tá lá, minha nota, porque eu sou mulher. E aí mulher não pode entender de futebol. Ele não mudou, o reitor não mudou, ninguém mudou, tá lá. É um lugar que eu quero, que eu vou e que eu tenho que conquistar, assim, é sobrevivência, mano. Eu tenho que estar ali, eu tenho que entrar no mercado de trabalho, eu tenho que conseguir um emprego. E eu por ser mulher, eu tenho que fazer tudo que... carregar toda essa minha representatividade e conseguir chegar num lugar onde o homem tá, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, sei o que eu quero, sei onde eu tô, sei o meu lugar de fala total. E mesmo que se não for o meu lugar, eu vou conquistar. Eu sempre olhei pra mim e falei que eu era capaz de fazer tudo o que eu quisesse nessa vida. Não tem obstáculo na minha vida. Tem determinação. É a minha lei e a fé. Desde criança a gente sempre foi formada e moldada para ser mulher de uma forma. A gente tem que ser a mulher menininha, a gente tem que ser a mulher bonitinha, cheirosa, bonitinha, que vai lá com a roupinha rosa e tal. A gente sempre foi moldada e formada para isso. A gente foi moldada para poder estar na cozinha, para poder estar lavando coisa, para poder... A gente foi moldada para isso, infelizmente, estruturalmente. E como romper isso, como a gente desconstruir isso cotidianamente, afirmando que somos mulheres e que nós não temos que nos prestar a esse papel. A gente faz o que a gente quer, a gente escreve os nossos próprios caminhos e a gente passa por isso constantemente, todos os dias, em todos os lugares. Apesar de toda dificuldade, eu sou uma mulher, uma grande até. Muito caminho aí pra percorrer, muita porrada pra dar também, não é só tomar não, porque a gente tá acostumada a tomar, mas a gente tem que saber dar também, né? Eu sou a louca na escola, já tenho a fama e não tô nem aí, deito na cama mesmo, já tenho a fama, então já deito na cama, entendeu?
mas eu não tô nem aí. Eu sou a louca mesmo e vou continuar sendo a louca. Porque se eu precisar ser a louca pra brigar pelo que eu acredito, eu vou continuar sendo a louca. Né? E a gente tem que se unir. Loucas, se unam. Precisamos de vocês. Cara, segura na mão uma da outra e vão, porque se a gente abaixar a cabeça, a coroa não pode cair, tem que estar aqui, caraca, não pode. Então assim, essa mulher é resistência total. É resistência total.